Gostaria de saudar a todos aqueles que estão presentes. Também desejar boas-vindas a você que está acompanhando o nosso culto online pela internet. Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 20. Nós vamos estudar e analisar essa passagem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 a 20. Muito bem. Eu vou ler o versículo 1, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 1, mas mantenha a sua Bíblia aberta para a gente estudar toda a passagem. Está escrito: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Oramos. Pai, a tua palavra está aberta, da mesma forma os nossos corações. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda a humildade que eu diminua e que tu cresças. Senhor, eu preciso da sua graça, da sua presença na minha vida para pregar. Toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração, faz de mim a tua vontade, o teu querer. Senhor, que esse texto possa reafirmar algumas verdades na minha vida, Senhor, e que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem, tanto presencialmente como pela internet, Senhor, possa ser como terra fértil, e que a tua palavra, que é a semente, possa frutificar, possa brotar, possa crescer em nossas vidas e em nossos corações. É o que eu te peço, Jesus. Muito bem, meus queridos, gostaria de falar sobre o tema hoje, a missão dos discípulos. A missão dos discípulos. Esse texto que nós propomos nessa manhã, Jesus ainda está numa fase de grande popularidade, com multidões o seguindo. Mas Jesus percebe que essas pessoas, muitos daqueles que o seguiam, estavam com ele por causa do pão que ele dava. Então, nesse texto, nessa passagem, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo a 20, Jesus começa a endurecer a pregação, mostrando uma realidade do reino de Deus. E nessa passagem, Jesus começa então a dar uma formação para todos aqueles discípulos do passado e do presente, eu e você, que estão dispostos a segui-lo. E portanto, eu gostaria de analisar com você essa passagem que começa no versículo 2. Jesus então diz aos seus discípulos o seguinte: e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Muito bem. Jesus fala aqui de seara. O que vem a ser seara? Seara significa este mundo, essa sociedade que nós vivemos, esse tempo. A seara pode ser a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa freguesia. A seara pode ser a nossa casa. A seara possa ser as pessoas que nós convivemos, no nosso trabalho, na nossa universidade, nos nossos relacionamentos pessoais. E Jesus está dizendo aqui que a seara é grande, mas falta os obreiros. E deixa eu te dizer, Jesus está lá quase 2000 anos atrás, falando muitas vezes de uma realidade que nós estamos vivendo hoje, aqui na Europa. A seara continua grande, mas os obreiros são pouco. É uma coisa interessante, parece que Jesus está profetizando o
tempo que nós estamos vivendo hoje. Haja vista que em algumas partes do mundo, nomeadamente aqui na Europa, já há um esfriamento da fé, um abandono dos princípios. Há uma perda da convicção de que o Evangelho é a verdade e que vem de Deus. E é por isso que muitas vezes nós estamos presenciando aqui na Europa, principalmente, berço da reforma protestante, um esvaziamento das igrejas. Igrejas pequenas, com poucas pessoas. Templos que estão se transformando em museus, em obras de arte, pubs, café. E portanto, nós já vivemos aqui na Europa essa fase de esfriamento da fé. É quando as pessoas estão meio na dúvida se a verdade em Cristo é verdade mesmo. E quando a sociedade começa a viver isso, nós estamos enfrentando uma abertura desta geração que está acabando por se deixar influenciar por outras fontes e influências espirituais e comportamentais dessa sociedade contemporânea. Hoje já se aceita tudo é permitido. E, lamentavelmente, a Europa vive essa fase pós-cristã, com o fechamento dos templos, transformados em museus, cafés, e a igreja física, o povo de Deus, tem diminuído bastante. Portanto, é um grande desafio nessa seara que nós estamos vivendo aqui na Europa, com a falta de recursos, com a falta de obreiros. E quando eu analiso esse versículo 2, quando Jesus diz que a seara é grande, mas que falta os obreiros, eu começo a perceber aqui que nós estamos vivendo uma realidade presente neste tempo. E este talvez seja o grande desafio para os cristãos dessa geração. Posso te dizer uma coisa? Talvez você, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando pela internet, você que está aqui presencialmente, talvez você não se vê como um trabalhador em tempo integral, como um obreiro do Senhor. Você gosta de servir a obra, gosta de servir a comunidade, mas você talvez tenha o seu tempo, a sua profissão. Então, o Senhor nos desafia. Você pode também fazer a sua parte. Você pode investir em quem está disponível para ir e resgatar a missão da igreja. Talvez a sua pequena contribuição, a sua oferta alçada, os seus dízimos, aquilo que você traz à casa de Deus, pode ser suficiente para que possa ser investido em obreiros, para que possam esses obreiros alcançar essa seara que ainda, mesmo com os seus desafios, segundo o próprio Jesus, ela é grande. E no versículo 3, Jesus continua ensinando os seus discípulos e diz o seguinte: ide, e eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Você poderia imaginar uma integração como essa? Você vai trabalhar e o patrão te diz o seguinte: eu estou te mandando como ovelha no meio de lobo. Que introdução na igreja, que introdução no ministério. Eles que vos envio como ovelha no meio de lobos. E há um texto bíblico que tem a ver com isso, no meu entendimento, Mateus 10, 22, que está escrito: e por causa do meu nome
serão perseguidos. Contudo, aquele que permanecer até o fim será salvo. É exatamente isso que Jesus quer dizer em outras palavras, quando ele diz que nos enviará no meio de lobos. Sabe? Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e como Salvador, e colocamos a nossa vida, a nossa direção, os nossos sonhos e os nossos objetivos nas mãos do Senhor, nós somos perseguidos. E muitas vezes essa perseguição acontece dentro da nossa própria casa. Sabe por quê? Porque as pessoas rejeitam o Evangelho. E portanto, meus queridos, nós precisamos entender que a vida do cristão, do genuíno cristão, não vai ser fácil. A vida do genuíno cristão não se baseia somente nos milagres, nas bênçãos. Seguir Jesus há um custo, tem um desafio. E Jesus, então, está nos orientando aqui que não vai ser fácil. E quando, voltando ao versículo 2, quando Jesus está dizendo o seguinte: vai faltar obreiros, ele também, em outras palavras, está querendo nos dizer: estejam preparados para não contar com muita gente. Haverá um tempo que os obreiros serão poucos, e vocês vão precisar orar para que Deus toque no coração de pessoas que virão ajudar nessa obra. Vamos para o versículo 4. O versículo 4 diz: e não leveis bolsa, nem alforge, e nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Posso dizer uma coisa? Nós vivemos um tempo de dificuldade, e muitas vezes servir a Cristo, servir ao Senhor, vai requerer de nós uma certa perseverança na obra de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós vamos ficar preocupados com os suprimentos, com o nosso alimento, com as nossas vestes, com como que nós vamos pagar as contas. Mateus 6, 25, 26, 27, resumindo, diz: não andeis preocupados com a vossa própria vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, não leveis bolsa nem alforje. Não há nada de errado do cristão querer prosperar, e é justo quando nós trabalhamos e oferimos algum lucro e nós temos, e possamos ter uma vida de conforto, de realizações. Isso é bom, não há nada de errado nisso. Mas não leveis bolsa nem alforje. Eu aprendo aqui que em tempos de dificuldade, muitas vezes nós ficamos ansiosos com a provisão. Jesus, na realidade, nos ensina que não há nada de errado, então, de nós trabalharmos, termos conforto. Alguns que terão o dom de ser um empreendedor, muitas vezes vão ter uma vida de privilégios. Não há nada errado nisso. Mas o que Jesus condena é a obsessão. Até porque nós estamos de passagem por essa terra, a caminho do Pai. E portanto, quando nós temos a obsessão por essas coisas, por essa riqueza, por essa prosperidade, além daquilo que nós precisamos e necessitamos, isso nos traz ansiedade, e isso não é bom. Não é bom essa obsessão. Portanto, não leveis bolsa, nem alforje. Já há muito tempo que Deus tem tocado isso no meu coração. Não há nada errado de você prosperar um pouco a mais daquilo que você precisa. Mas há muito tempo eu aprendi a viver com o básico, com aquilo que eu preciso, com
com aquilo que eu necessito, porque eu comecei a entender que tudo nessa vida tem um tempo e vai passar logo, e o que vai ficar é a nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Então, versículo 4: não levei bolsas nem alforje. O obreiro do Senhor, aquele que deseja fazer a vontade de Deus, muitas vezes tem que ter essa humildade para viver absolutamente do necessário. Pulando para o versículo 7, está escrito o seguinte: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. E depois, na próxima frase do versículo 7, Jesus diz: não andeis de casa em casa. Portanto, ficai na mesma casa. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. Não andeis de casa em casa. Ou seja, em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte: fique aonde Deus te designar. Não ande de casa em casa. Não ande de galho em galho. Pare num lugar aonde Deus te colocar, aonde você possa dar frutos. Frutificai aonde você está plantado, onde você possa ajudar a obra e ser ajudado também. Nós vemos hoje, nesse tempo, nessa geração, pessoas que vão de igreja em igreja, de comunidade em comunidade, em busca de uma revelação, em busca de uma palavra, e muitas vezes contam com a cumplicidade de alguns líderes, pastores antiéticos, que ao invés de disciplinar essas pessoas, recolhem, trabalhando contra o reino, em busca de uma comunidade cheia, em busca de uma comunidade relevante. Que a palavra do Senhor nos ensina e nos exorta nessa manhã: permanecei e ficai na mesma casa. Eu acrescento junto com esse texto, 2 Timóteo 4:3, que está escrito: pois virá um tempo em que algumas pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo-se incomodados segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres para si mesmo. Sabe o que isso significa? Significa que toda igreja, toda comunidade que estiver pregando algumas verdades que possam de alguma forma afrontar as pessoas, confrontar essas pessoas, essa é a palavra correta. Muitas dessas pessoas vão sair por aí à procura de mestre, de líderes que possam falar aquilo que elas querem ouvir. Ficai na mesma casa, onde você possa dar frutos, onde você possa ajudar e ser ajudado. Versículo 8, prosseguindo: e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem adiante. Na realidade, o versículo 8 completa o versículo 7. Ou seja, come o que for oferecido. Seja humilde. Muitas vezes a comunidade cristã que Deus vai colocar você para servir não terá o conforto que você está acostumado. É mais ou menos como nós, filhos, quando chegamos na casa dos nossos pais, e muitas vezes nós temos um ovo frito e um arroz para comer. E muitas vezes você come, né? Você está com aquela fome e você come com aquela alegria, porque é a comida dos seus pais, né?
E você nunca vai questionar o seu pai e a sua mãe com aquilo que lhe foi oferecido. Seja humilde. Muitas vezes a comunidade que Deus vai te colocar, a missão que Deus vai te colocar para servir, não terá o conforto de outras casas. Mas você já parou para pensar que Deus muitas vezes chamou você para servir e não para ser servido? Quando alguém quer servir, ele serve. Ele não vai procurar ser servido aonde está pronto. E eu acrescento isso com esse texto, Mateus 20, 26, que está escrito o seguinte: se alguém quer ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. Quer ser o bom? Quer ser honrado? Vai servir. Vai lavar o pé do seu irmão. Vai servir os outros. Se alguém quer ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. Rapidamente vamos para o versículo 10, 11 e 12. De uma vez. Que está escrito o seguinte: mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos apegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Ou seja, em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte: vocês muitas vezes, ao falar de mim, serão rejeitados pelo meu nome. Vocês vão entrar nas cidades e serão rejeitados. Mas olha, bata nas sandálias que estão nos seus pés, tirem a poeira e deixa o meu juízo sobre esta cidade, sobre essa nação. Ou seja, nós seremos muitas vezes rejeitados pelo nome de Jesus. E eu acrescento com esse texto, Mateus 16, 24, que está escrito o seguinte: quem deseja seguir-me, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14, 25, 26 e 27 diz que aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, irmãos, não pode ser meu discípulo. Mas talvez você vai perguntar: mas pastor, eu tenho que desprezar minha família? Não, não é isso que Jesus quis dizer. Jesus não deseja que você ignore e despreze sua família. Muito pelo contrário. Jesus deseja que você ore por eles. E ele então fala essa palavra dura nesse contexto, porque naquele tempo, e ainda nos dias de hoje, em muitos países, em muitas sociedades, em algumas culturas, muitas vezes os familiares expulsam um novo convertido de casa, ao ser informados que ele se converteu a Jesus Cristo. Por isso, naquele tempo, e no tempo de hoje, em algumas sociedades, Jesus faz esse alerta: pronto, vocês serão perseguidos e rejeitados pelo meu nome, e muitas vezes até no ambiente da própria casa. Por isso que ele fala que você tem que perseverar. Não importa se você vai aborrecer a sua família, mas esta é a única condição para ser meu discípulo. E no versículo 19, nós estamos próximos de concluir, está escrito: e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu acrescento com esse texto Marcos 16, 17 e 18: e esses sinais seguirão os que creem.
expulsarão demônios, falarão novas línguas, e ao impor as suas mãos sobre os enfermos, orando com fé, em meu nome, eles serão curados. Olha que coisa linda, maravilhosa. Promessa do Senhor Jesus, naquele tempo e no tempo de hoje. Esses sinais seguirão aos que creem. Não é lindo, meu querido irmão, minha querida irmã? Deus te dá autoridade e poder. Talvez você esteja aí na sua casa, enfrentando uma grande crise, uma grande tempestade. Mas baseado nesta palavra do Senhor Jesus, eu te digo, você tem autoridade. A autoridade do Senhor está delegada sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por isso, impõe as suas mãos e ore. Peça, Senhor, toque no meu lar, toque na minha casa, toque na minha família. Talvez a crise seja na sua empresa, toca na minha empresa. Senhor, levanta essa situação, levanta essa empresa que está caída. Todos esses sinais seguirão os que creem. Basta ter fé. E no versículo 17, voltando um pouco antes do 19, está dizendo o seguinte aqui. Olha só o que está escrito. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios são expulsos por nós. Eu fico aqui imaginando a cena, eles todos felizes e alegres. Senhor, como é lindo! Pelo teu nome até os demônios são expulsos por nós. Nós fazemos sinais e maravilhas pelo teu nome. Nós impomos as mãos e os enfermos foram curados, Senhor. Que alegria, que gratidão. E no versículo 20, para concluir, Jesus fala: tá bom, tudo isso é muito bom, continue, mas alegrai-vos, versículo 20, não só por isso, não só pela autoridade que eu deleguei a vocês, mas alegrai-vos por vossos nomes estarem escritos no livro dos céus. É tudo passageiro, meu querido, é tudo passageiro. Eu não sei como é que você chegou até nós nessa ministração, você que está na internet, mas deixa eu te dizer uma coisa: esta vida é passageira. Basta você ver os noticiários que estão aí no mundo. Estamos vivendo essa pandemia, né? Quantas vidas foram ceifadas? E olha, eu sou uma pessoa muito pessimista, mas eu acredito na volta de Cristo. E acredito que nós estamos vivendo os últimos tempos. Quem sabe talvez a última fase da igreja. O que é que tem te preocupado? O que tem ocupado a sua mente e o seu coração? Esse é um grande desafio para a igreja de Cristo neste tempo e nessa geração. Por isso, o Senhor nos exorta nesta manhã a pensar qual é nosso desejo, qual é a finalidade do nosso coração. Será que você está preparado para fazer uma autocrítica dos custos de seguir Jesus, baseado nessa palavra? Jesus está aqui falando para esse povo o seguinte: muitos aqui, uma multidão seguia Jesus neste tempo por causa do pão que Jesus dava. E Jesus está simplesmente dizendo para essa gente: olha, esse povo estava esperando que Jesus entrasse em Jerusalém e assumisse o seu reino, e expulsasse o Império Romano e tomasse posse do reino dessa terra como rei, como líder de Israel. Mas Jesus, eu aprendo aqui, está dizendo: olha, vocês estão completamente enganados a meu respeito. Eu estou indo para a cruz. Eu estou
do sacrifício na cruz. E portanto, vocês têm que analisar o custo de me seguir. Há um grande desafio aqui. E eu trago isso para a realidade desse tempo, dessa sociedade, dessa última igreja que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Será que você tem analisado o custo de seguir a Jesus? Sabe por quê, meus queridos? Teve uma palavra por esses dias que eu ouvi de alguém que baseou essa mensagem, esse sermão. Alguém me perguntando: pastor, é impressionante. Depois que eu recebi a Cristo como seu Senhor, a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, parece que o mundo desabou sobre a minha vida, pastor. Há uma crise lá em casa, uma crise no meu trabalho, uma crise no meu emprego, eu estou sendo perseguido, as pessoas estão tentando puxar o meu tapete na empresa. E Jesus aqui nos ensina que não é fácil. Há um grande desafio, um custo de seguir. Vocês serão perseguidos pelo meu nome. Meu irmão, meu querido, só o fato de você receber Jesus, muitas vezes, já te coloca como alguém perseguido pelo Evangelho. Por isso, é preciso analisar o custo de seguir Jesus. Está preparado? Jesus nos ensina: neste mundo tereis aflições. Não vai ser um evangelho de facilidade, mas aí ele traz também uma palavra de esperança. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que esse bom ânimo possa estar presente na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Convido aqueles que estão presentes a ficar de pé. Eu quero orar com você, junto com você, eu aqui e você aí. Não é só a oração do pastor. Deus quer ouvir certamente a sua oração. Oramos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que acordaram cedo, deixaram as suas casas, o conforto da cama quentinha. Nós estamos aqui, Senhor, já na entrada da primavera, o inverno já acabou. Senhor, eu quero, Senhor, orar por esses que estão presentes aqui. Senhor, que mesmo no estado de emergência em Portugal, deixaram as suas casas para estar presente aqui para te cultuar, para entregar, Senhor, a sua oferta presencial, a sua gratidão. Oro, Senhor, de uma forma muito especial por aqueles que estão nos acompanhando pela internet em suas casas, que não puderam vir ao culto por causa da restrição de circulação. Oro também por aqueles que estão em casa, Senhor, afastados da comunhão, longe da vida em comunidade cristã. Senhor, pessoas que estão sofrendo perseguição, dessas que eu citei, no seu trabalho, às vezes dentro da sua própria casa, por causa, Senhor, da convicção no Evangelho. Senhor, oro pela Europa, pelas igrejas, não só pela nossa comunidade, mas pelas outras, pelos nossos irmãos em Cristo, que estão também trabalhando para o reino, para que seu reino possa ser estabelecido nessa terra, nessa nação. Senhor, oro por todas as igrejas que estão com dificuldade de abertura, Senhor, que estão com dificuldade para honrar os seus compromissos. Senhor, eu oro por pessoas que estão passando por necessidades financeiras, espirituais, físicas. Senhor, toca nessas vidas, toca nesses corações, neste dia, nesta manhã, neste domingo. Pai, oro por aqueles que estão desempregados e precisando de uma porta aberta, aqueles que vão enviar currículo a partir de amanhã, aqueles que sairão em busca de uma oportunidade. Toca nessas vidas, Senhor. Toca nesses corações. Senhor, nós te agradecemos por este culto, por este domingo, por esta oportunidade. Te pedimos, continue conosco ao longo desse dia. E na semana
inicia-se, Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade, por este momento, em nome de Jesus. Muito bem, muito bem. Nós estamos já encerrando aqui, e eu gostaria então de agradecer você que teve a paciência de nos acompanhar. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.